Muito bom dia a todos os nossos membros da Academia da Alta Produtividade. Hoje é dia 9 de novembro de 2024. Estamos iniciando o nosso Momento Agro desse sábado e repercutindo a semana que foi uma semana cheia, né? Enquanto a gente está plantando a soja, né? Nesse momento aí tão decisivo para a implantação da cultura, o mundo está com novidades, mudanças e eu acredito que para melhor. E tem todos esses fatores aí que estão acontecendo, acredito eu, que vai influenciar diretamente e positivamente a nossa cultura da soja e já aconteceu, principalmente ontem, nessa última sexta-feira. Bom, vamos começar assim, ó, eu vou ter que trazer os números para a gente poder discutir aqui junto. Tá? Primeiramente, eu quero trazer aqui o fechamento de ontem, sexta-feira, do dólar a 5,72, abaixo do que estava no último sábado, que nós trouxemos aqui, sábado de semana passada, nós trouxemos aí o fechamento da sexta-feira da semana passada a 5,86, né? Mas o índice Bovespa na mesma, tá? Eu quero começar por aqui, dólar. O que aconteceu para o dólar baixar? Vamos lembrar que na semana passada nós estávamos numa situação que é o seguinte: a economia brasileira está pressionada, porque o governo está gastando demais, não vai conseguir entregar o que prometeu de déficit zero e não sabia o que fazer na semana passada. A Haddad estava com viagem marcada, queria só discutir os cortes na volta dele. E o mercado dizendo, não, fica aqui que tu tem que resolver o problema, esse é o problema de vocês, desse governo. E ele ficou, não viajou. E tiveram, então, essa discussão com o presidente Lula, e que o presidente Lula, né, não quis fazer grandes cortes, mas está na mesa para tomar a decisão, que são cortes de gastos de 10 a 15 bilhões de reais, que possivelmente na próxima semana deve ser divulgado com maior clarificação aonde que vai ser cortado. Isso é fundamental, o governo tem que entregar um final de ano sem déficit, tem que ser zero, senão a nossa economia vai ser catapultada. Tanto é que essa semana já a taxa Selic teve um incremento de 0,25%, veio para 11,5%. Então, o aumento da taxa Selic quer dizer o seguinte: o que o Banco Central está dizendo? Olha, nossa economia não está assim tão fortalecida. Nós vamos ter que dar uma freada no consumo para estagnar e fechar o ano mais tranquilo. Não é o que a gente quer diminuição dos juros. Mas como a economia não muito frágil, o Banco Central teve que fazer isso, né? Então isso é para ver até que nós temos que dar a mão à palmatória o quanto que o Banco Central está sendo conduzido de forma mais técnica, mesmo que tenha uma indicação política lá na presidência, mas está sendo trabalhado de forma muito técnica e é isso que a gente precisa para o Brasil. Tá? Então esse é um ponto crucial. Isso pensando de forma interna. Agora, a outra notícia que vem a partir de quarta-feira é a eleição do Trump, né? Ganhando a eleição sobre a Kamala Harris, ou seja, os republicanos voltando então para a Casa Branca. Então isso faz com que o mundo modifique e principalmente olhe, né, a qual é a situação do momento. Obviamente, focado aqui na nossa agricultura, obviamente o Trump vai ter embates mais severos com a China, o que o Biden não teve. E isso pode fazer com que a China busque novamente grãos brasileiros, né, principalmente soja, milho, em maior quantidade, que para nós é fundamental isso. Então, por esse ponto de vista, muito interessante. Obviamente, nós não podemos ficar esperando que os americanos vão fazer alguma coisa a favor da nossa economia, né, externa, né? Não vai fazer com que eles comprem mais da nossa economia. Não é o Trump que vai fazer isso. O Biden já não fazia tanto, muito menos o Trump que vai fazer. Lembrando que o Trump é muito mais nacionalista. Então, ele vai pensar muito mais no país. É aquela história, diminuir a questão dos empregos, fazer com que aumente os empregos dentro do país e diminuindo a necessidade de importações.
Então, esse é um foco principal. Obviamente, nós não temos grandes, importantes exportações agrícolas para os Estados Unidos, não é esse o caso. Então, nós podemos estar ganhando com isso. Outro caso, o que pode vir a acontecer é o fortalecimento da economia americana, o fortalecimento do dólar, e obviamente o nosso câmbio pode subir. Vi ontem ainda o pessoal discutindo, né, que vai aumentar os custos na agricultura brasileira. Claro que vai, óbvio que vai. Mas se aumenta o dólar, aumenta também o preço das nossas commodities exportadas. Enquanto a nossa receita for superior aos nossos custos dolarizados, é melhor que nós tenhamos um dólar mais alto. Então, é lógico que vale a pena a gente ter um dólar a R$6, daqui a pouco a 6,20, 6,30, dependendo das condições que se tenha, que é melhor que a gente vai pagar sim, ter um custo mais alto, sim, de defensivos, de fertilizantes, mas a nossa soja está subindo na mesma correspondência. Então, se o nosso custo for de 40%, o custo de insumos for de 40% da nossa receita, está aumentando o nosso custo, né? A nossa receita vai aumentar 2,5 vezes a mais do que o custo que vai ter. Então, só para a gente ter essa noção mais clara, tá? E aí vem ontem a grande notícia, a maior de todas, pessoal. Eu acho que essa é a melhor notícia de todas. Nós vamos ter que entender um pouquinho melhor essa notícia, que ontem o USDA trouxe o relatório do mês de novembro, colocando a produtividade da soja e do milho também abaixo, bem abaixo do que estava sendo estipulado, onde estavam sendo feitas as estimativas anteriores, e bem abaixo do que o mercado estipulava. Essa é a maior dúvida sobre isso tudo, né? Será que todo o mercado está tão errado assim, o USDA está tão certo? O que aconteceu? O que aconteceu para o USDA colocar essa produção mais baixa, fazendo que, essa produção que eu estou falando, a produção americana, né, que está sendo terminada de colher agora. O que isso reflete? Reflete numa diminuição do estoque de passagem de 24 para 25, e isso faz com que pressione para que os preços subam. E aqui eu quero trazer para vocês os preços dos grãos, né? Fechamento de ontem, sexta-feira. O trigo na Argentina fechou a 199,6 dólares a tonelada. Está baixando, pessoal, aquilo que eu estava falando, pressão de alta produção, a Argentina produzindo, né? Semana passada estava 202 dólares, baixou para baixo de 200 dólares. O milho subiu no mercado brasileiro, veio para 73,87 para novembro. Então isso é impactado, ainda está sendo impactado, ainda está buscando esse seu teto ainda de preço de milho devido aos atrasos do plantio de soja e as dúvidas que podem acontecer com o clima no primeiro semestre de 2025. E a grande subida, né, a grande informação aí, a Chicago essa semana já tinha tido uma pequena subida na quinta devido à eleição do Trump, mas a maior parte dessa subida do preço de soja aconteceu ontem devido a esse relatório do USDA. Então nós já temos aí para novembro 10,16, né? Isso na média nós estamos falando de 30 a 40 cents de dólar de subida, né? Nós estamos falando um pouco mais ou menos em torno de 3% de aumento do preço da soja em Chicago somente, tá? Então, para maio está vindo para 10,56. O prêmio não modificou nada, mas o que chamou a atenção é o aumento do preço da soja, principalmente devido a esse fator, então, do relatório do USDA de ontem, que também foi favorável ao aumento de preço do próprio milho. Aqui eu posso até fazer uma referência para vocês, eu não coloquei na tela, né? Mas só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de só ontem, sexta-feira, entre 13% e 4% de incremento no preço de milho nos Estados Unidos. Só ontem tinha sido, a soja tinha variado de 1,25% até 6%, né? Quanto mais para frente, maior o aumento. Então, só para vocês terem uma ideia dos aumentos das commodities agrícolas devido a esse relatório do USDA nessa última sexta-feira, muito favorável
aos nossos preços, tá? Então, pessoal, vamos fazer um fechamento numa semana muito interessante com relação aos preços, né? Dólar se mantendo alto, mesmo que o governo federal ajuste a sua economia e tenha déficit zero, que é importante para a economia no Brasil, para que a gente tenha juros mais baixos, né, se acomode, mas o efeito Trump vai fazer com que mantenha esse dólar mais alto e, consequentemente, nós vamos ter preços agrícolas mais altos também, tá? Então, só para trazer essas informações, são importantes aí, nos dá um fortalecimento na nossa economia, aquilo que a gente sempre fala, nem tudo que está ruim não possa vir a melhorar, e a gente tem surpresas que, quando a gente menos espera, uma surpresa acontece. O mercado não estava preparado para esse relatório do USDA. Ninguém estava preparado, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando aí algo de 1 a 2% a menos do que o mercado esperava de produção nos Estados Unidos. Pessoal, isso não é pouco numa estimativa em finaleira de colheita, né? Nós não estamos no meio da safra, então nós estamos finalizando a colheita nos Estados Unidos. E no Brasil nós estamos aí de vento em popa, né? A gente tem visto aí problemas pontuais, eu posso chamar isso de problemas pontuais por enquanto. O que são problemas pontuais? Problemas de algumas pragas, de algumas plantas daninhas, problemas de germinação, problemas de herbicidas causando fitotoxicidade, mas nós estamos vendo de forma geral chuvas uniformes, principalmente no centro-oeste. O sul do Brasil agora começou a complicar um pouco mais as chuvas, né? O Laninha tendo essa expressão. Terça-feira eu trago mais informações sobre o clima, mas o sul do Brasil pode viver alguns dias a mais de falta de chuva, com pouquíssima chuva de previsão. Isso é claro no ano de Laninha, tá? Então, estamos ainda recém iniciando a nossa safra de soja, tem muita coisa para acontecer, mas as perspectivas são boas produções, né, que vão fazer, tomara que a gente possa ter uma boa produção e aproveitar os preços que possam vir, tá bom? Pessoal, tenham um ótimo final de semana, voltamos no próximo sábado aqui com o nosso Momento Agro para falar um pouco mais sobre os fechamentos, principalmente os fechamentos agrícolas, né? E vamos discutindo, a gente tem feito muita conversa individual aí de situações que estão acontecendo. Me acione que eu estou à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima semana.